é a primeira entrevista em direto para o meu canal do YouTube, por isso peço desculpa a entretanto, alguns contratempos que possam surgir. Esta é a melhor entrevista de todas, que é aquela que está a ser feita, as outras são só pensadas, não é? Portanto, bora lá. Exatamente, é isso. Então, como eu estava a dizer, dou as boas-vindas ao mestre e, acima de tudo, quero agradecer-lhe por estar aqui comigo e neste projeto Líder de Sorte que eu utilizo com 5 passos essenciais: sorriso, organização, rumo, trabalho e empenho. Eduardo, o que é para ti a sorte? Pá, acabaste de dar a melhor descrição possível, agora é difícil. Eu acho que efetivamente é assim, não há sorte sem trabalho. Eu acho que, aliás, há uma história engraçada sobre essa questão da sorte. No início, em 2004, quando eu comecei a fazer coaching, vivia muito daquilo que eram as recomendações e tinha uma pessoa, um cliente em particular que recomendava imensas pessoas. E um dia eu digo assim, epá, eu vou ter que ir almoçar com este fulano a perceber o que é que ele diz às pessoas para de facto facilitar assim tanto outras pessoas virem falar comigo, não é? Uma coisa que era totalmente desconhecida em 2004, havia pessoas a virem falar comigo. E eu fiquei curioso o que é que seria a descrição dele do nosso trabalho e do coaching em geral. Então fui almoçar com ele em Alcochete, porque ele era da margem sul, e almoçámos em Alcochete. Eu lembro perfeitamente de estar no restaurante e dizer assim, olha lá, ó Luís, pá, o que é que tu dizes aos meus clientes, às pessoas que tu conheces, que os faz vir falar comigo? Porque eles vinham falar comigo na base de olha, vou falar consigo, o Luís recomendou-me e quer saber como é que isto funciona. E pronto, isso surgiu aqui ao fim e ao cabo a curiosidade, não é? E assim, ok, então fomos lá almoçar e assim, então Luís, o que é que tu dizes às pessoas para de facto virem falar comigo, não é? E ele disse, é simples, eu chego ao pé de mim e assim, se querem ter sorte, falem com o gajo. Sorte? Boa. Eu não percebi, mas como assim sorte? Porque a verdade é que eu estava fechado na minha empresa, sempre a dizer mal de tudo e um par de botas e que as coisas não funcionavam e que aqui não havia oportunidades e estava tudo mal. E o trabalho que eu fiz contigo, aquilo que me fez foi proporcionar, dar a oportunidade, em vez de estar a olhar para dentro, começar a olhar para fora e perceber o que é que se passava na rua. E de repente percebi que ali à porta da minha empresa passaram muitas oportunidades. E entretanto, a partir daí comecei a aproveitá-las. Portanto, eu digo que é sorte porque de facto o trabalho que se faz me ajuda a focar naquilo que é importante, naquilo que podemos concretizar, naquilo que podemos ter controle e muitas vezes coisas que não podemos ter controle por simplesmente observá-las, mas não tentar controlar uma coisa que não conseguimos ter controle. Que eu acho que é uma boa mensagem também para os momentos que vivemos hoje. É controlar aquilo que nós conseguimos controlar e fazer bem, com integridade, com paixão, aquilo que nós conseguimos fazer bem, e as outras coisas que não conseguimos controlar, por simplesmente observar, estar atento, estar informado, mas não tentar controlar. Portanto, eu acho que esta coisa da sorte também tem muito a ver com nós nos proporcionarmos a aceitar a sorte. Nos disponibilizarmos ao fim e ao cabo, olhar para as coisas que estão na vida, achar que somos merecedores dessas mesmas coisas e quando as coisas aparecem, Isso é colocar essencial, paixão, sermos merecedores. entrega e ao fim e ao cabo integridade, que eu acho que é essencial para termos uma sorte a médio e longo prazo. Sim, por exemplo, o foco, como tu referes e muito bem, e esse teu amigo referia, não mais do que aliar a sorte à organização e ao foco que tu tinhas no teu trabalho. Ou seja, todo o empenho que tu colocavas era exatamente o que te ia dar essa mesma sorte, e isso é muito importante. Tu tens uma frase que eu acho muito temática e que de facto tem gerido um pouco este teu percurso de coach, mas acima de tudo que é, e eu passo a ler, que exemplo, que legado, que forma de ver a vida quero deixar para este novo ser que se prepara para chegar. Conta-me um pouco do que mudou nesse momento da tua vida. Bom, com o nascimento da minha primeira filha, há uma decisão que eu tomo e com uma pergunta basicamente simples, não é? As perguntas simples são as mais desafiantes e que muitas vezes fazem mudança na nossa vida. Foi, ao fim e ao cabo, que legado é que eu quero deixar para ela, não é? Portanto, eu na altura vivia entre aviões e reuniões e Tu horários tinhas uma carreira de completamente loucos. sucesso, verdade, Eduardo? Tu Perdão? tinhas uma carreira de sucesso. Sim, repare, eu tive sorte, não é? Como tu dizes. Eu entrei num setor que estava em exponencial crescimento, que era na área de tecnologias,
era uma pessoa que desde sempre que nunca ficava contente com aquilo que estava porque achava que se podia melhorar as coisas, era uma pessoa enérgica, era uma pessoa que tinha ideias, era uma pessoa que concretizava as ideias que tinha e isso fez-me progredir rapidamente. Eu com 25 anos acho que era diretor comercial de uma empresa onde geria pessoas com Muito 40, bom, muito bom. 30, porque de facto tinha a Sim, devias capacidade ser o de... mais novo. Era mais novo, claramente, não Devias é? ser o mais novo. Sim, e inicialmente tive aquele momento também de conquistar o respeito e isso também, daí vem um bocado a minha questão da integridade e fazer as coisas sempre com muita Deixa-me interromper entrega. e peço desculpa só de te interromper aqui. E também ouvias muitas vezes, como aconteceu comigo, que sorte que ele tem e é um homem de sorte. Sim, repara, na altura essas expressões eram as mais fáceis porque era o puto teve sorte, não é? Eu lembro, por Exatamente. exemplo, numa delegação que fiz para fora de Portugal, por simplesmente agarrei nas malas e assim, vamos ali que o mercado faz sentido estar ali. E lembro claramente de ser crucificado e quase que ameaçado que à volta teria e colocar o meu lugar à disposição e vindo lá com um negócio, com a concretização de negócios que duraram anos dentro da empresa. E lembro-me de chegar a Lisboa e falar com as pessoas que estavam mais céticas, alguns diretores na altura, e eu disse, epá, fez isto assim, assim, está aqui os contratos. E eles olharam para isso e pá, o puto tem sorte. É Porque na isso. altura a minha alcunha, naturalmente, pela idade tinha e pela responsabilidade tinha, era o puto, não é? Portanto, o puto teve sorte, Era o o puto tem puto. sempre Isso sorte, é normal. e admito que, visto de fora, parecia sorte, não é? Eu acho sempre aquela questão a questão da sorte, eu acho que é um bocado como um processo de transformação. As pessoas muitas vezes dizem, foi um pequeno passo. Não, o pequeno passo foi a parte visível, mas a parte que não é visível, às vezes é todo o empenho que a pessoa tem que colocar na sua transformação e depois aquele passo parece simples. E acho que a sorte tem um pouco a ver com isso, ou seja, é o trabalho que se desenvolve às vezes que não é tão visível e acho que aqui, eu na altura tinha uma forma de olhar para o mercado porque nem sempre os resultados apareciam logo, não é? E eu dizia sempre, pá, isto é um bocado, isto é maré, ok? Vamos esperar que a maré suba e a coisa vem. E quando eu dizia isto, era um bocado o lema que hoje em dia eu uso na parte do coaching é um pouco diferente, mas na altura era um tipo um bocado o meu lema, que era, lá está o gajo com as marés e de facto, pá, e de repente a maré sobe, assim, porque a maré sobe sempre. Ela Sempre. baixa sempre, mas sobe sempre. E às vezes é importante, quando fazíamos aquelas atividades na maré baixa, né? Ficava tudo a olhar para mim, tipo, olha, ele agora vai se tentar lá, né? E depois de repente a questão também era pensada, não era só arriscar. É importante estar informado e agir sobre aquilo que nós controlamos. E aí, claro, eu acho que inclusive hoje em dia ainda continua a fazer diferença as pessoas que se movem e arriscam, não estão tão preocupados quanto isso com aquilo que os outros estão a pensar ou dizer, escutam, não é? Acho que isso é um ato de inteligência, mas não traçam a sua vida, não desenham a sua vida com aquilo que ouvem das outras pessoas, porque senão vão viver a vida Isso deles é e não a muito bom. sua, não é? Isso é muito bom, não tenho dúvida nenhuma. Então, e com o nascimento da tua filha, tu mudaste radicalmente essa sorte para começares uma nova sorte. Sim, na altura foi, para mim foi perceber o que é que eu vou dizer à minha filha quando ela crescer, não é? Tipo, trabalho imenso, ganhas dinheiro e passas 30 dias por ano felizes, supostamente, que é estas férias, e depois, entretanto, logo se vê, porque entretanto começa tudo outra vez. E olha que eu, durante algum tempo, naquilo que fiz, eu era bastante feliz, ok? Acho que as concretizações e as equipas, tive pessoas muito boas, que ainda hoje almoçamos uma vez por outra para falarmos das vidas que, entretanto, seguimos. E estou tranquilo, ou seja, havia uma certa tranquilidade. O que não ficava fácil para mim era dizer a uma filha que vais ter que fazer todo este percurso de exaustão, porque há aqui, associado a esta parte de estar nesse. Eu acho que é importante nós percebermos qual é que é, o que é que nós queremos traçar da nossa vida, o que é que nós queremos chegar ao final da nossa vida, e eu faço muito essa reflexão quando colocam dúvidas importantes que é, quando eu chegar ao final da minha vida, o que é que eu vou pensar? Uma das questões que na altura, quando me convidaram para o primeiro programa de televisão, muitas pessoas me aconselharam, é pá, atenção, aquilo, outro, porque tu tens uma certa profundidade, lá não vais conseguir aplicar, tal, tal, tal. E eu pensei assim, ok, se eu tivesse neste momento com 80 e tal anos de vida, com saúde, a pensar o que é que eu tinha feito ou não tinha feito, o que é que eu faria? Arrepender-me-ia de ter entrado ou arrepender-me-ia de não ter entrado? E a resposta foi fácil, assim, eu, se não for, vou-me arrepender porque não sei o que é. Se eu for, posso-me arrepender, Sim, mas isso passa durante a vida. Agora, chegar ao final da vida arrependendo de coisas que eu não fiz e que eu achava que podia fazer e que eram úteis, aí não. E, portanto, quando tenho essa dúvida, entre em contato comigo e ao fim e ao cabo pergunto o que é que eu quero da minha vida, não é? O que é que eu quero chegar ao final
e desejar que tenha feito ou não tenha feito. E um bocado por aí isso aconteceu aos 30, porque no momento em que eu percebi que a minha filha ia nascer, que a minha vida ia mudar, que de facto ia ter mais responsabilidade e que ia ter, muitas das minhas decisões iam marcar o novo ser que ia nascer, isso pesou em mim. Ou seja, eu acho que pesou o suficiente para me permitir despertar a minha paixão. Não tenho dúvida, isso é uma das coisas que nos marca a todos. Eu também tenho esse legado de ter 3 filhos encantadores e agora com a mais pequena também fiz exatamente isso, uma mudança de carreira para evitar as 12 horas dela numa creche. Oi, Eduardo, deixa-me aqui dizer-te uma coisa. Eu comecei-te a seguir, em boa hora o fiz, porque foi extraordinário, através do Secret Code e daquilo que tu fazes e daquilo que tu consegues impor nas tuas redes sociais, mas acima de tudo com a certificação que foi de facto extraordinária, não tenho dúvida nenhuma e recomendo a toda a gente, a certificação é das melhores coisas que eu fiz até hoje na área de formação. Acima de tudo, quando nós entramos ali naquele processo e no método dos 9 passos, nos dá uma embalagem, nos dá um método para podermos trabalhar. Como é que nasceu este método na tua ideia? Olha, é assim, eu depois de ultrapassar aquela fase inicial, portanto, eu comecei em 2004 na parte do coaching, e a coisa, de facto, é tal palavra, tive sorte, né? As coisas vão avançando, as coisas vão funcionando, mas há um momento onde tu entras eu entrei nesse um bocado numa certa crise existencial, porque os clientes começam a ser cada vez melhores, no sentido em que são mais exigentes, trazem novas perspectivas, desafiam-te mais, e eu queria, de alguma forma, poder ajudar as pessoas com o mesmo critério, com a mesma qualidade, vamos lá, de entrega. E sentia, como trabalhava coaching motivacional, que nem sempre isso era possível. Então eu entrei ali um bocadinho numa certa... sentir um pouco perdido, para ter a verdade, e perceber se preciso de alguma coisa que me dê um pouco mais de sustentabilidade, que me dê um pouco mais de segurança a mim, que dê segurança ao cliente também. E entrei numa busca incessante do método. A verdade é essa. E o método é fruto de muitas frustrações de coisas que não tinham significado, ou perdiam significado na prática, na vida das pessoas. O método chega, é implementado, e tu sabes isso, e impacta a pessoa desde o primeiro instante em que começa a ouvir falar sobre ele. Ou seja, ele dá a possibilidade das pessoas se compreenderem em relação ao passado, em relação ao presente, em relação a transformações futuras. E isso para mim era tudo o Sem que eu dúvida, precisava, sem era tudo o que dúvida, eu procurava. sem dúvida nenhuma. Isso de facto E, é das coisas principais do método. e aí, claro que isto foi o resultado, se calhar, sei lá, talvez de um ano, de muita frustração, de não fazer trabalho para ter novos clientes, porque estava à procura de algo que eu sentia que precisava de melhorar. Aí foi mesmo uma decisão de vida, foi dizer assim, o que é que eu vou deixar também, não é? Tipo, vou fazer o mesmo que todos estão a fazer, vou procurar uma coisa diferente. E tive alguns métodos um pouco mais superficiais, digamos, e acabei por sentir que não, tenho que ir à procura de uma coisa maior. De facto, eu acho que o método dos 9 passos é mesmo um momento feliz. Eu acho que e eu tenho muita honra de ter acesso a isso e de me ter sido proporcionado essa observação, tirar essas ideias. Ele depois sofreu algumas adaptações na prática, na realidade com clientes, mas eu sinto hum, que esse momento é um momento que foi abençoado e de facto eu não posso, a forma como eu uso esse método e como eu falo sobre ele é tão óbvia, é tão impactante em diferentes partes do mundo. Eu sei que tu tiveste há pouco tempo até com uma entrevista que eu fiz para uma associação na Argentina a explicar como é que o método Sim, funcionava. sim, sim. E uma pessoa com 20 anos de experiência no Enneagrama estava totalmente fascinada e ficámos aí quase uma hora depois da sessão em direto, ela dizendo como é que é possível, isto é maravilhoso, isto é uma Muito coisa bem. que ajuda imensas pessoas, como é que tu chegaste lá? Exatamente a mesma pergunta. Eu acho que há momentos que acontece isto na vida, se nós estivermos atentos, se estivermos em busca, e havia claramente uma coisa, eu tinha muito claro que isso era uma coisa que eu queria alcançar. Eduardo, deixa-me dizer-te uma coisa. Muitas vezes as pessoas, e agora deste-me aí uma ideia para continuar aqui, as pessoas pensam que quando nós atingimos um patamar elevado, que é o teu caso, já tinhas um patamar elevado, eras um coach de sucesso. Aliás, não é por qualquer coisa que te considero o coach dos coaches. Isso é uma das coisas Honra. importantes. É uma honra que para nós termos um mestre como tu, é uma honra.
Mas há uma coisa que eu queria aqui salientar, é que tu continuas no dia a dia a aprender, no dia a dia, cada vez a obter maiores conhecimentos. Dá aqui uma sugestão tua, porque é que é preciso, mesmo tendo um método como tu tens, mesmo tendo uma academia extraordinária, um instituto, um sucesso muito grande, porque é que tu tens necessidade de estar sempre, cada dia, a aprender mais? Eu acho que há duas coisas aqui que eu acho que são importantes. Primeiro é ser movido por missão. Ok? Eu acho que se nós formos movidos por missão, aquilo que muitas vezes as pessoas pensam como é que ele tem energia para certas coisas, isso acontece porque pura e simplesmente estás a cumprir uma coisa que é para fazer. Imagina, Que é a tua missão. chegas ao pé de um militar e perguntas se ele vai trabalhar amanhã ou não, não é? Tipo, vai, é uma missão, percebes? E isso são coisas que quando nós assumimos para nós, que encontramos, temos a dádiva de estarmos alinhados com a missão da nossa vida, de poder transformar a vida das pessoas, de ter a oportunidade de conhecer pessoas como tu e tantas pessoas que passaram pelo Instituto, que honram todo o trabalho que é feito, que levam isso a mais pessoas, isso para mim é uma forma de estar na vida que seria impensável parar. Outra coisa é que eu acho que todas as pessoas na vida, não podem parar de aprender, não podem parar de crescer, porque é contra a natura parar de crescer. O crescimento é uma coisa natural do ser humano. Nós procuramos coisas novas para crescermos interiormente, para nos sentirmos mais em contato com aquilo que nós somos, com aquilo que é o legado que nós viemos cá a fazer nesta vida. Eu acho que nós não devemos parar. Sabes que eu tenho, e tu deves conhecer, já me deves ter ouvido com essa metáfora, que eu acho que quando nós viemos a esta vida, nós estivemos a tentar convencer Deus para nos dar um conjunto de capacidades Exatamente. e nós prometemos que com essas capacidades faríamos tudo. Né? Tipo, se eu tiver o meu corpo inteiro com braços e pernas, eu prometo que eu farei tudo para apoiar o próximo, porque terei esses membros e Uma serei metáfora úteis para os extraordinária. outros. Se me des a capacidade cognitiva, vou pensar e vou imaginar e vou criar soluções. Se me des então a capacidade emocional, então eu vou perceber que impacto é que isso tem nos outros. E se um dia eu tiver a oportunidade de perceber, e estamos ali a vender o nosso peixe, e acho que Deus diz, ok, vai lá, ver se este ao menos se faz alguma coisa. E eu sinto muitas vezes quando estou parado, não é? E eu sinto, parece que não estou a cumprir essa promessa, essa negociação, não é? Se podemos chamar assim metaforicamente. E portanto eu sinto de alguma forma todos os dias é importante nós crescermos algo, não é? E eu acho que para fazermos isso só temos que alimentar cotidianamente a nossa humildade, ok? Que é nós sabemos tudo e vai Muito ser bom. fantástico conhecer mais. É isso mesmo. Olha, pegando agora nas tuas palavras, diz-me uma coisa. Tu já ajudaste uma quantidade, um N de coaches a atingir o profissionalismo e a serem coaches de referência no mercado, e isso também é um legado que tu tens e que te faz sentir muito bem. Diz-me uma coisa, houve algum que tu queiras destacar pela dificuldade que tiveste em conseguir que ele atingisse o coach profissional, mas que hoje é um dos grandes coaches de sorte? Epá, eu acho que é assim. Poderia dizer muitos, mas na verdade, e acho que seria injusto em nomear um ao outro. Eu acho que muitas pessoas, quando entram para a academia do Instituto Tinha Coaching, algumas vêm muito determinadas e sabem aquilo que querem. Okay? Outras vêm eu tive várias pessoas que me disseram, quando entraram para o Instituto, isto é a minha última tentativa. Porque já Sim, tinha feito sim. formação em coaching, já tinha frustrado, não sei como é que é de fazer isto, sinto que não posso cobrar um valor justo, sinto que não tenho segurança, isto é a minha última tentativa, porque falei com a AOB e de repente a AOB, que de repente não fazia coaching, agora tem clientes e não percebo, ando aqui há tanto tempo e não consigo mudar isso. Eu acho que cada um de nós tem momentos diferentes na vida e às vezes tem momentos diferentes na vida, outras vezes tem ambientes mais difíceis que não são tão favoráveis e eu acho que este trabalho é um trabalho que exige muitas vezes a capacidade de olhar em frente em vez de olhar para os lados ou para trás. Não significa deixar as pessoas para trás, mas significa que puxar as pessoas, mas indo à frente e não tentando empurrar as que estão lá atrás. E houve várias pessoas que passaram por esse processo e que muitas vezes pediam ajuda, efetivamente, para estar próximo do Instituto. Não é por acaso que nós, neste momento, damos um ano de acompanhamento pós-curso, é porque nós achamos, de facto, que as pessoas precisam, depois, no dia-a-dia, de romper aquelas barreiras, aquelas convicções, às vezes sociais, culturais ou familiares, que são, às vezes, um grande handicap. E houve algumas pessoas que passaram por essa resistência
e que tiveram que, e hoje estão claramente a dizer assim, eu bem disse, tinha razão, mas tiveram a capacidade de defender isso até ao final. E portanto tem muito a ver às vezes com o momento da pessoa. Também por isso as pessoas passarem pelo método 9 passos é muito importante, porque é a oportunidade também de poderem transformar, renovar ao fim e ao cabo a sua identidade, as suas convicções, para se prepararem para uma nova função que é ser coach, que implica também muitas vezes estar contra a corrente. Eu posso dar o exemplo, hoje em dia a maior parte dos nossos coaches tem experiência, se não todos, têm experiência em coaching online, e muitos deles começaram a dizer online não, mas tudo bem, vamos, porque como tens o 9 passo eu vou aí. Eu vou dar um exemplo, a Ana Rosa tem 90 e tal % da sua faturação neste momento online, ela disse no outro dia na entrevista, e a primeira vez que entrou no curso disse, pá, a única coisa que eu não estou bem, acho que não funciona muito bem é a parte do online, mas vamos experimentar. E hoje ela que diz, quer dizer, isto, há 3 anos atrás eu faturava 0 online e hoje faturo 90 e tal %. Ou seja, há aqui de facto, houve aqui transformações de muitos coaches que hoje dizem, online é óbvio. É óbvio, mas nós estamos há 5 anos a ensinar isso. E sem dúvida nenhuma, o online hoje olha, pegando exatamente nessa ideia do online, agora com este vírus e com esta pandemia que estamos todos a atravessar e ninguém sabe ao certo qual será o fim dela, tu tens incentivado muito os coaches e tens incentivado muito, e eu tenho sido um exemplo disso, para utilizarmos o online com toda a força. Aliás, neste momento, nem é os 90%, neste momento praticamente temos de ter os 100%, não há outra forma a não ser que tenhamos o vizinho do lado lá do muro e conseguimos falar com ele dessa forma e fazer coaching assim, de outra maneira. É uma grande viragem que tu tens notado agora nos coaches com esta pandemia, obrigou mesmo àquilo que tu há 5 anos esta parte andavas a dizer aos coaches e que muitas vezes muitos faziam aí um bocado de resistência. É assim, nós há 5 anos que obrigamos simpaticamente as pessoas a fazerem a prática online. Tu sabes disso, durante a parte da certificação, vocês são convidados a fazer coaching com outros colegas online. Porque eu dizia, há 5 anos que digo que o online não é o futuro, é o presente. Okay? E há uma coisa que eu digo desde já, o online não volta atrás. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque eu tenho clientes em toda a parte do mundo. Okay? São pessoas que são portugueses, são fora de Portugal e com quem trabalho há vários anos. Essas pessoas, quando vêm a Portugal, e a primeira vez eu perguntava se quer fazer uma sessão presencial, todos, sem exceção, Mário, diziam isto. Não, quê? Não, vamos almoçar ou jantar, sessões eu quero no meu escritório, sentadinho, a tomar notas, e depois você envia-me a gravação da aula para eu rever alguns aspectos que eu nem sempre estou atento. Portanto, o que eu te posso dizer é que há pessoas que vão experimentar o online e não vão querer trocar do online quando, em algum momento, daqui a um ano, talvez, a coisa volte a uma total normalidade. Porque eu acho que, efetivamente, há conceitos que não são fáceis da pessoa experimentar, mas quando experimenta, aceita e compreende as suas vantagens. E a partir daí para a frente, não vê motivo para voltar atrás. Okay? E uma vez mais, eu falava várias vezes aos coaches que estavam na academia, vocês têm prática do online, posicionem-se online. O cliente não quer. Não, é a tua convicção que não quer. Explica as vantagens ao cliente. Okay? Não precisas de ter escritório, tens a tua casa, tens um espaço, podes fazer sessões, acabas uma sessão, se quiseres começas imediatamente outra a seguir, só tens vantagens. Okay? Portanto, investe um pouco mais nisso. E temos vários coaches. Aliás, quando surgiu esta questão da pandemia, eu recebi uma enxurrada de e-mails. Metade diziam, Eduardo, estou desesperado, preciso falar contigo para me voltares a alinhar agora para o online finalmente. E outros que me disseram, obrigado Eduardo, porque se não fosse isso eu agora estaria perdido. Okay? E claro que ajudamos todos, mas é importante, muitas vezes eu não gosto de dizer que bem te avisei, mas a questão aqui era inevitável que isto fosse a acontecer. Okay? Essa é uma das facetas que tu tens e que de facto muitas vezes naqueles momentos mais frágeis, por um lado ficamos um bocado de pé atrás, quem não te conhece então fica um bocado ali tenso, mas por outro lado acho que é a grande ajuda que tu dás, que é utilizares muito aquele momento e que nem sequer és frontal, és direto e dizes exatamente, por exemplo, no caso do feito é melhor que perfeito, e também utilizas muito uma coisa que
o e-book não vai ganhar nenhum prémio Nobel. Achas que isso ajuda, essa tua frontalidade tem ajudado os coaches? Epá, é assim, eu admito que às vezes possa ser, Pode não ser o melhor de ouvir, mas pode ser, pode ser, não pode ser tão simpático quanto isto. Mas repara, eu quando digo, eu acho que há dois tipos, há a agressividade e a frontalidade feita com amor. E eu faço com amor, efetivamente eu faço sem numa dúvida. ideia de, já deves ter ouvido muitas vezes a questão do deixa de tretas ou uma coisa do género, e não é com Sim, estou sentido farto de de, histórias, não é? Estás farto de assim, não venhas histórias. contar histórias, faz, mas é. Portanto, não é no sentido, mas eu faço igual com os meus clientes, porque para mim tem muito a ver com, às vezes nós precisamos de um certo choque para acordarmos e percebermos que temos muito mais recursos do que aquilo que estamos a contar a história, não é? E às vezes na história Sim, começamos a contar uma série de anedotas que contámos a 50 pessoas e passou a ser verdade porque 50 pessoas abanaram com a cabeça que sim. E eu, quando vejo isso, acho que tenho a obrigação, tenho o dever de alertar. Mas confesso que há uma aula ou outra que eu fico a pensar assim, pá, se calhar vou ligar à pessoa e tal, e já aconteceu um dia ou outro, ligar no dia a seguir, olha lá, pá, aquilo era com o sentido de te ajudar, e as pessoas, não, claro, já estou em ação. Assim, pronto, e assim, ok, isto funciona. A ideia é essa, porque de facto não vale de nada estar aqui tipo, sim, tal, vai lá, experimenta, logo se vê, e tu sabes que não vai, não é? Tipo, sim, verdade. portanto, mais vale dizer assim, pá, não me parece que seja o caminho, porquê que estás com essa conversa, porquê que estás com essa história? E nós humanos somos ótimos a contar histórias sobre nós, não é? Até nós acreditamos. Muitas vezes repetimos-la e começamos a acreditar que ela é verdadeira. Olha, e passamos até a ter essa crença. Todos os colegas coaches que nos estão aqui a ouvir, de certeza que estão-se a rever exatamente naquilo que tu estás a dizer, ou seja, muitas vezes sentimos aquele dor no estômago da frontalidade, mas depois, quando refletimos, pensamos assim: é isso mesmo, é isso que eu tenho que andar para a frente e não posso sequer estar aqui seja engonhar, como se costuma dizer na Sim, gíria portuguesa. o maior inimigo do coach é o próprio. Sem dúvida, Eu sem costumo dúvida. brincar e dizer, pá, e se queres resolver isso, chega em frente ao espelho e diz sai da frente. Porque a partir do momento em que Exatamente. sais da tua frente, aquilo acontece. Eduardo, diz-me uma coisa, consideras-te um homem de sorte? Epá, eu não podia responder de outra maneira. Tenho a felicidade neste momento de estar a trabalhar em casa, com os meus filhos em casa, portanto estou neste momento a partilhar com eles o dia. Tenho uma mulher maravilhosa, tenho amigos fantásticos, tenho equipas que passam pelo Instituto que se tivesse que escolhê-las a dedo não teria tão bom, tanto jeito. Tenho tido a felicidade de trabalhar com pessoas incríveis que não só vêm para a academia para aprender, mas vêm para a academia para transformar a vida das outras pessoas, que esse tem sido sempre o motivo. Já agora deixa-me contar-te um episódio muito engraçado e que tu estás ligado a ele sem querer, porque há 5 anos atrás eu tinha estado com uma pessoa em Trás-os-Montes numa coisa completamente diferente. E vinha no caminho, ele tinha lido o livro do 40 dias e um segundo para mudar a sua vida, onde eu explico o método 9 passos, e Sim. ele dizia-me assim, olha, eu estive a ler aqui o teu livro, tens noção do que é que escreveste ou não? Assim, é lá, se é bom ou mau, não sei, assim, eu tenho noção do que é que eu escrevi. E tens noção que isto é uma coisa demasiado poderosa para ser só tu a usar? Eu, ok. Como assim? Sim, eu acho que é um ato um pouco egoísta só tu usares este método. Acho que devias partilhar este método com mais pessoas. E eu vim de Freio de Espada assim até Lisboa a pensar assim, egoísta? Eu não me revejo nada nisto. Egoísta? Não me revejo nada disto. E eu lembro de chegar aqui em casa, à Joana, e dizer assim, fogo, tive esta conversa, pá, isto ficou-me ali a cutucar na cabeça, pá, mas como assim egoísta? E eu assim, pá, em parte eu percebo o ponto de vista dele, mas tu não tens capacidade de explicar isto às pessoas. Isto demoraria, e demorou 6 a 8 meses a gravar todo o conteúdo da certificação que tu hoje tiveste acesso e que já usaste. Uhum. Foi por causa de uma conversa completamente despedida. Uma coisa tipo, então pá, até à próxima, isso aqui, prazer, vais despedir. Já agora. E aquilo demorou 3 horas e meia a chegar a Lisboa e lembro que nessas 3 horas e meia vim com aquilo ali, tac, 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 e cheguei a Lisboa e disse, vou ter que fazer isto. Então hoje a certificação existe por causa de uma conversa completamente, aparentemente sem significado, mas tinha que acontecer estas coisas, não é? Portanto, até aí, acho que a sorte aparece, não é? Sim, exatamente. Eduardo, não sei se é possível já adiantares alguma coisa, mas eu tenho conhecimento, já ouvi dizer que estás neste momento a também
criar uma nova certificação, mas agora desta vez nove passos, mas em grupo. Isso é agora o teu novo projeto, é ainda um embrião ou já está a começar a sair da barriga da mãe? Já está em trabalho de parte. Eu acho que é uma necessidade que vai acontecer em breve, com a questão não da pandemia, mas da questão da crise, que vai haver muita necessidade de apoio, vão precisar de muita ajuda, e a questão de podermos fazer este trabalho em grupo facilita muito. Conseguimos manter o rendimento do coach, que é uma coisa que sempre me preocupa e sempre estou atento em relação a isso, e conseguir ajudar as pessoas ao mesmo tempo, ou seja, baixando o valor. Acho que é a possibilidade de tornar o processo de coaching mais exponencial, com mais capacidade, com mais rendimento, e ajudar ainda mais pessoas. Portanto, acredito verdadeiramente que é uma tendência de mercado que vai ficar bastante efetiva agora, em breve, e nesse sentido, e como eu estou sempre preocupado com aquilo que os coaches vão, como é que eles se movimentam e para onde é que eles vão, este tem sido um trabalho que tem estado a desenvolver já há algum mês e meio, e que estamos neste momento com um grupo, vamos arrancar um grupo agora, e que vai ficar pronto em breve no mercado. Muito bom. Olha, Eduardo, de facto, o relógio é contra. Quando nós estamos a gostar das coisas, de repente o relógio anda com uma velocidade. Infelizmente, o nosso tempo disponível está a escassear. E eu agradeço do fundo do coração toda a disponibilidade por estares nesta entrevista comigo. Correu para mim extraordinariamente bem, mas, no entanto, eu queria te fazer uma última pergunta. O que diz a tua sorte? Epá, continua. Muito bom. Continua. Obrigado, Deixa-me só, Eduardo. antes de fecharmos aqui esta sessão, dizer uma coisa importante Sim, em relação a ti, porque as pessoas, quando passam pela certificação, e tu deves ter percebido isso, eu sou muito atento a todas as pessoas que passam, ok? Sejam grupos maiores ou menores, eu percebo e sinto que até onde é que vocês conseguem ir, e portanto puxo às vezes mais por vocês do que às vezes vocês não entendem, mas tem a ver com aquilo que eu acredito que seja o potencial. E uma coisa que eu posso dizer, sem qualquer margem para reticências algumas, é que as pessoas que forem trabalhar contigo vão ter uma enorme sorte, porque és um profissional altamente competente, entregue, com uma preocupação genuína com as pessoas, com uma preocupação em obrigado. entregar a mais do que aquilo que muitas vezes tu prometes. E quero deixar mesmo aqui o testemunho de que qualquer pessoa que trabalhe contigo, Mário, vai ter muita sorte, porque de facto és um profissional exemplar, com valores íntegros e muito dedicado às pessoas. E eu digo-te isto não só por aquilo que eu acompanhei no processo, como a ajuda incondicional que eu vejo sempre que alguém precisa de outras turmas mais recentes, estás sempre lá presente, estás sempre a ajudar, sempre com a tua ponderação e com o teu, com valores que de facto eu reconheço de alguém que está para servir. E nesse sentido, pá, deixo aqui o meu testemunho totalmente Fico muito sincero, sem qualquer agradecido. resistência. Fico muito agradecido, de facto, vindo de ti, essas palavras são extraordinárias e eu quero, de facto, agradecer. E também quero agradecer àqueles que estão no YouTube a assistir a esta nossa entrevista. Uma entrevista extraordinária. Eduardo Turgal nem sequer podia ser de uma maneira diferente. O nosso grande mestre do INEA Coaching. E, acima de tudo, não se esqueçam, coloquem aí o vosso like, o vosso comentário, e também subscrevam o canal, porque só assim podemos continuar a crescer no dia a dia. E vamos, dentro em breve, ter mais entrevistas e começamos esta nossa missão pelo Eduardo, nem podia ser de outra maneira. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Foi um prazer. Agradeço, sinceramente, um prazer foi meu e, acima de tudo, quero dizer-te uma coisa. Muita sorte para ti e para todos os teus, porque nesta fase vamos precisar. Obrigado. Igualmente, Jorge.